vocês. Bem-vindos ao nosso módulo Seres Vivos 8, Plant 3, Sistemática e Taxonomia Vegetal. Eu sou a professora Silvia Mardegan, aqui está o meu e-mail de contato, e na aula de hoje trabalharemos os sistemas de classificação. Então, o que nós vamos aprender hoje nesse vídeo? Primeiramente, nós vamos fazer a diferenciação entre sistemática e taxonomia. Vamos comparar as duas ciências e ver as diferenças entre elas. E aí, então, trabalharemos alguns conceitos importantes em relação à taxonomia e principalmente em relação à classificação dos vegetais. Vamos lá? Antes de falarmos, então, dos conceitos importantes, vamos diferenciar sistemática da taxonomia. O que é a sistemática? Nós vamos ver nos próximos vídeos que a sistemática já teve sua definição modificada várias vezes, apresentando diferentes enfoques. Então, eu vou trazer para vocês a definição mais recente, dentro da botânica, que foi proposta por esse carinha gente boa aqui, o Judge. Tá? O Judge será muito lembrado ao longo de todo o módulo e eu carinhosamente o chamo Papai Judge para vocês, tá bem? Então, a definição do Papai Judge e seus alunos para a sistemática é a ciência da diversidade de organismos e da sua história evolutiva. Preste atenção na próxima frase, quantas vezes eu falarei palavras relacionadas à evolução. Então, para o Judge e seus colaboradores, a sistemática, ela busca descobrir relações evolutivas e entidades evolutivas reais que são fruto do processo de evolução. Acho que todo mundo conseguiu perceber, né? O foco aqui, então, é a gente trabalhar com a história dessas entidades, desses táxons, ao longo das mudanças que aconteceram. Então, nós estamos trabalhando uma definição com enfoque filogenético. E a taxonomia? Como definimos a taxonomia? A taxonomia ela foi proposta pelo botânico Augustin de Candolle, esse carinha aqui, certo? E como nós podemos ver ao quebrar o nome, a taxonomia é o estudo do táxon. Mas o que é um táxon? Um táxon ele pode ser um gênero, uma espécie, uma família, uma ordem, até um reino. Tá? Táxon nada mais é do que uma unidade taxonômica associada a um sistema de classificação. Tá bem? Então, a taxonomia ela busca ordenar essas entidades, essas unidades taxonômicas, seguindo e criando leis e regras para que outras pessoas possam fazer o mesmo ou aprimorar essa classificação. A taxonomia ela é uma ciência de síntese. E é muito interessante porque para você trabalhar com taxonomia, você não precisa saber apenas uma ciência específica, como, por exemplo, morfologia. Você tem também que entender um pouquinho de algumas ciências tão diferentes como citologia, anatomia, genética, química e biologia molecular. Um outro ponto muito interessante da taxonomia é que o conhecimento gerado, ele é cumulativo. E ele vai sendo continuamente aplicado para aperfeiçoar a classificação biológica. Isso quer dizer que hoje, algumas classificações ainda utilizam dados que foram gerados lá, por exemplo, no período clássico, lá nos gregos. E o conhecimento que você, por exemplo, pode gerar trabalhando hoje com a taxonomia de uma espécie botânica X, pode ser utilizado lá no futuro para complementar o trabalho de alguém que está classificando um novo indivíduo, um novo táxon, mais para frente. E aí, é importante que a gente compreenda cada vez mais os organismos, que a gente utilize mais informações nessas áreas tão diversas, para que a gente aumente ainda mais a probabilidade de que aquela classificação que a gente está criando, que a gente está propondo, ela realmente se aproxime da realidade da natureza. Beleza? A taxonomia ela é a parte da sistemática que inclui 4 componentes. Então, quando eu vou trabalhar com esse meu táxon, eu preciso fazer a descrição, a identificação, a nomenclatura e a classificação. Certo? E aí, a partir de agora, a gente vai ver cada uma dessas etapas. Primeiro componente, então, a descrição. Na descrição, eu vou descrever, eu vou detalhar as características e os atributos de um táxon. Tá?
Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com uma rosa, uma espécie de rosa, estou sendo bem genérica, assim, bem aleatória. Eu vou ter que descrever essa roseira o máximo que eu puder para que uma pessoa leia a minha descrição e, ao encontrar na natureza uma roseira semelhante, diga, ó, essa foi a roseira que a professora Silvia encontrou. Tá? E essa descrição, ela é feita utilizando um exemplar que é escolhido para representar aquele táxon na natureza. Esse espécime, essa ilustração, essa foto, que é utilizada para representar esse indivíduo na natureza, eu chamo de holótipo. É ele que eu vou utilizar para fazer a descrição. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, nós temos um holótipo do Jardim Botânico do Kew, na Inglaterra, e vocês podem ver que a gente tem todos os órgãos vegetativos e reprodutivos dessa espécie aqui, ok? Então, a descrição ela é realizada por meio desse indivíduo. E o que eu vou descrever? Eu vou descrever um caráter ou um conjunto de caracteres, tá? Eu vou descrever as características, as propriedades, os atributos daquele meu táxon. E normalmente esse caráter, ele se refere à morfologia da planta. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o caráter, né, a característica flor. Então vocês podem ver nesse desenho aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 gêneros de orquídea. Quando nós pensamos no caráter flor, essas flores apresentam as mesmas propriedades, as mesmas características? Vocês podem ver que não. Tá? Nós temos flores roxas, flores laranjas, flores amarelas, brancas. Então, nós temos variações desse caráter. Então, quando nós temos diferentes aspectos, diferentes propriedades de um caráter, nós dizemos, então, que nós temos estados de caráter. Então, no caso aqui, nós temos 5 estados do caráter flor. Passando, então, a descrição, vem a segunda etapa, a identificação. Na identificação, eu vou tentar determinar se aquele táxon desconhecido, ele pertence a um grupo conhecido ou se ele é totalmente novo para a ciência. Gente, e como que eu faço essa identificação? Eu vou utilizar chaves. As chaves de identificação, elas possuem uma série de caracteres, de estados de caracteres diferenciados que permitem que eu possa chegar à conclusão se aquele indivíduo é de uma família específica, de uma ordem, de um gênero ou espécie, tá? Por exemplo, aqui, trazendo para um exemplo mais comum, né? Mais genérico. Nós temos aqui vários super-heróis. E cada um deles possui uma série de estados de caracteres que definem que a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha, o Thor é o Thor, Wolverine é Wolverine e assim por diante, certo? Então, se eu pegar um personagem, um indivíduo, né, que eu não sei quem é, se eu correr uma chave e os estados de caráter, os estados dos caracteres baterem com Mulher Maravilha, eu posso dizer, ah, essa é a Mulher Maravilha, ok? Beleza. Então, descrevemos, identificamos, descobrimos que é um item novo. Então, agora a gente precisa dar um nome, certo? Então, a nomenclatura, ela é a parte da taxonomia que vai nomear formalmente um táxon seguindo o sistema padrão. E que sistema é esse? É o sistema binomial proposto lá por Linneu. Nós vamos ver nas próximas aulas. Graças à nomenclatura, né, graças a esse nome formal, eu posso ir em qualquer lugar do mundo e dizer, olha, aqui em Belém tem muita ceiba petandra na beira do rio. E eu posso estar falando português, inglês, japonês e russo. Mas sempre que eu disser ceiba petandra, aquela espécie que foi nomeada por Gärtner, é uma samaúma. Tá? Então, ceiba petandra é samaúma, uma verdade absoluta. Ela não vai mudar de nome daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 1000 anos.
Pode acontecer algumas modificações, mas tudo isso vai estar presente no nome dela depois. Vamos lá. Escrevemos, identificamos, nomeamos, última parte. Vamos para a classificação. Aonde que eu agrupo esse indivíduo, esse táxon, tá? Então, na classificação, eu coloco a minha entidade em um sistema de inter-relações que vai ter uma lógica de organização. Lembrando sempre que esse sistema de inter-relações, ele é hierárquico. Então, nós temos grupos pequenos até grupos grandes e inclusivos, certo? Então, nós temos lá desde espécie, subindo, gênero, família, ordem, até chegarmos em reino. Voltando, então, para os nossos personagens de quadrinhos, a classificação, ela permite a organização desses táxons, dessas entidades. Então, se eu pego todos aqueles personagens, eu consigo, por meio das relações entre os estados de caracteres, em relação às características desses personagens, separá-los em um grupo, o grupo dos X-Men, o grupo da Liga da Justiça e o terceiro grupo, que é o dos Vingadores, certo? Então, eles se relacionam, mas cada grupo desses tem suas diferenças para que a gente possa fazer essa separação. Esses sistemas de classificação, eles sofreram mudanças ao longo do tempo, assim como tudo que acontece na ciência, tá? Então, inicialmente, a classificação ela era realizada com base naquilo que nós vimos ou em como a natureza era. Em seguida, os sistemas de classificação passaram a ser delimitados em categorias hierárquicas superiores. Tá? A gente deixou de só dar nome. Ah, isso aqui é uma espécie, isso aqui é um gênero. A gente foi subindo. E, por fim, caímos agora nesse enfoque filogenético. Agora a gente quer saber as relações entre os grupos e como essas relações se comportam ao longo da história evolutiva. Ok? O sistema de classificação fornece uma classificação que expresse, tanto quanto possível, as relações naturais desses organismos. Refletem a história evolutiva dos grupos e fornecem um método para que nós possamos fazer a identificação e a comunicação. Como que a gente faz isso? A identificação, nós utilizamos as chaves, e a comunicação, nós fazemos a descrição. Publicamos a descrição desses táxons. Nós temos dois tipos principais de classificação. A classificação fenética e a classificação filogenética. A classificação fenética, ela é baseada em características visíveis. A palavra-chave aqui é similaridade fenotípica. Eu vou comparar caracteres visíveis de dois táxons distintos, certo? Já a classificação filogenética, o foco dela é a história evolutiva. É a gente criar uma filogenia tendo sempre um ancestral comum. Tá? Então, não se esqueçam, fenética, características visíveis, comparação da similaridade. Classificação filogenética, filogenia, história evolutiva a partir de um ancestral comum. Os sistemas de classificação, eles podem ser divididos em 4 tipos. O primeiro deles é quanto ao hábito. Para compreendermos melhor a diferença entre cada tipo de sistema de classificação, ao invés de utilizarmos plantas, vamos trabalhar com um item mais trivial, como esses equipamentos que refrigeram a comida. Então, no sistema de classificação quanto ao hábito, escolhemos um atributo, uma característica, uma propriedade dessa entidade. Então, no caso aqui, nós temos 7 aparelhos que refrigeram a comida e nós podemos ver que existem diferentes cores, modelos, alguns horizontais, alguns verticais. Vou selecionar a característica, o atributo posição, para fazer o nosso agrupamento. O que nós teremos, então? Um grupo formado por essas 4 geladeiras, certo? Então, nós descartamos aqui os 3 freezers. O segundo sistema de classificação é o sistema artificial, que se baseia em um ou poucos caracteres. Já no sistema de classificação artificial, nós escolhemos um ou poucos caracteres. Vamos trabalhar com essas 4 geladeiras e trabalhar o caráter consumo de energia.
Então, vocês podem ver que nós temos uma geladeira com consumo A, mais eficiente, B, e duas com consumo G, menos eficiente. Como ficaria o nosso grupamento seguindo o sistema de classificação artificial? As duas geladeiras de consumo G ficariam em um grupo, a geladeira de consumo A em outro e a geladeira de consumo B em um terceiro. Então, agora nós passamos a ter 3 grupos, não mais um. Então, não esqueçam, esse sistema de classificação, ele agrupa com base em um único ou poucos caracteres. O terceiro sistema é o sistema natural, onde agora nós fazemos um somatório de caracteres. Vamos, então, listar todas as características, todos os atributos, propriedades dessas geladeiras. A geladeira 1 aqui é amarela, possui uma única porta, puxador horizontal, é antiga, pequena, sua eficiência é baixa, ela forma muito gelo e não possui bebedouro. A geladeira a seguir é vermelha, possui também uma única porta, puxador vertical, é antiga, pequena, sua eficiência é baixa, forma gelo e também não tem bebedouro. A terceira geladeira ela é prata, possui 2 portas, puxador vertical, ela é moderna, grande, altamente eficiente, não forma gelo, possui portas lado a lado e um bebedouro na porta. E por fim, a quarta geladeira é prata, também possui 2 portas, puxador vertical, moderna, é grande, altamente eficiente, não forma gelo, suas portas são sobrepostas e nós temos uma ausência de bebedouro. Como ficaria a nossa classificação se a gente busca as características em comum? Vejam só. Quais são as principais diferenças? Na geladeira amarela, a sua cor e o puxador horizontal. A outra geladeira é vermelha e possui o puxador vertical. A novidade nessa geladeira aqui, prata, são as portas sobrepostas e a ausência de bebedouro. Então, nós podemos formar um grupo, já que nós temos um grande número de características compartilhadas entre as duas geladeiras, amarela e vermelha. E depois nós podemos formar um outro grupo com a grande quantidade de características compartilhadas entre as duas geladeiras prata. Certo? Então, nós fizemos o grupamento agora usando um somatório de muitos caracteres. E, por fim, nosso último sistema de classificação é o sistema filogenético, que, de novo, não se esqueçam, nunca mais, vai tratar da história evolutiva dos grupos. Esse sistema, ele agrupa, somando todas as informações, né, todos os caracteres, todos os estados de caráter que nós temos, mas a gente tenta relacionar os táxons de acordo com sua afinidade, tendo como base a ancestralidade e a descendência. Então, vejam só, é muito importante a gente observar as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, tá? Então, nós vamos agora representar em uma árvore, tá certo? Das 4 geladeiras, qual é a mais simples? A geladeira amarela, tá? Então, ela é amarela, possui uma única porta, seu puxador é horizontal, ela é antiga, pequena, sua eficiência é baixa, forma gelo e não tem bebedouro. Nós temos, então, seguindo lá os nossos modelos, o modelo vermelho, que agora, além de ter como novidade essa nova cor, tem o puxador vertical, que tornou muito mais prática a sua abertura. Essas duas características, esses dois estados desses caracteres, nós chamamos de novidades evolutivas, que levam à separação da geladeira vermelha da geladeira amarela. E aí nós vamos ter uma nova separação aqui, um novo conjunto de novidades evolutivas. Vejam só, nós temos geladeiras que são prata, possuem 2 portas, são modernas, grandes, altamente eficientes, não formam gelo e não têm bebedouro. Mas vejam só, nós temos um ancestral comum aqui e a separação das duas geladeiras em 2 grupos diferentes. Por quê? Porque nós temos, primeiramente, a novidade das portas sobrepostas, certo? Mas essa não é a última novidade que nós temos. Nós temos ainda as portas lado a lado e o bebedouro localizado aqui na porta. Então, vejam só, agora nós temos 1, 2, 3, 4 grupos.
Esses 4 sistemas de classificação, eles foram mudando ao longo do tempo, ao longo da história. Seja pelo avanço no conhecimento científico, seja pelo surgimento de novas tecnologias que permitiram aprimorar esse conhecimento, essas classificações, tá? Então, nós temos 8 fases dentro do sistema de classificação. A classificação quanto ao hábito, nós temos a primeira fase, que é a fase das classificações clássicas, a segunda fase, que é a fase dos herbalistas, a terceira fase, que é a fase dos primeiros taxonomistas. Em seguida, nós temos a quarta fase, que é representada pelos estudos de Linneu e de seus discípulos. A quinta fase são os sistemas naturais pós-linneanos. A sexta fase é representada pelos sistemas filogenéticos pós-darwinianos, os sistemas filogenéticos propriamente ditos e, para finalizar, os sistemas de classificação contemporâneos. Então, essas 3 últimas fases estão inseridas dentro dos sistemas filogenéticos. Então, relembrando o conteúdo de hoje, não se esqueçam que a sistemática procura descobrir relações evolutivas e entidades evolutivas reais, que são fruto do processo de evolução. Não se esqueçam, a definição atual da sistemática tem um enfoque filogenético. Já a taxonomia busca estudar o táxon, né, que pode ser do gênero, a ordem, até reino, buscando aperfeiçoar a classificação biológica, trazendo o mais próximo possível essa classificação da realidade. E a taxonomia ela busca ordenar, seguindo e criando regras e leis. A classificação das plantas sofreu várias mudanças ao longo do tempo. E nós temos, antes de mais nada, 2 tipos de classificação, a fenética e a filogenética. Fenética baseada em caracteres visíveis, a similaridade fenotípica, e filogenética baseada na história evolutiva a partir de um ancestral comum. Por fim, vimos que os sistemas de classificação podem ser divididos em 4 grupos, quanto ao hábito, sistemas artificial e natural e sistemas filogenéticos. E esses 4 grupos ainda apresentam diferentes fases conforme o conhecimento científico foi evoluindo, assim como novas tecnologias foram inseridas no dia a dia das pessoas. Ok? Por hoje é só, nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!